ideia dessa primeira aula é a gente discutir um pouco sobre mecânicas e regras de jogos, porque elas servem tanto para games ou qualquer processo de gamificação. Então é interessante a gente ter uma ideia um pouco mais clara sobre a diferença entre esses dois componentes que são bastante importantes, porque sempre que a gente pensar em qualquer processo que vai envolver a criação de um jogo, seja ele educacional ou não, ou um processo de gamificação de uma disciplina, não importa em que nível ela esteja, a gente vai ter que entender um pouquinho o que são então essas mecânicas e estas regras. Então, para a gente começar a pensar a diferença entre mecânicas e regras, é mais fácil a gente pensar em jogos tradicionais que a gente aprende quando é mais jovem. Por exemplo, a ideia de ter um tabuleiro quadriculado, onde eu tenho uma série de peças, e essas peças eu utilizo entre dois jogadores, cada um tem a sua própria coleção, e esses jogadores, um joga contra o outro para alcançar um determinado objetivo. Essa mecânica, mesmo que bem simplificada e de forma genérica, ela, por exemplo, serve para jogos tradicionais como damas, como trilha ou como xadrez. Todos eles são baseados... A trilha não trabalha com quadriculado, mas trabalha com tabuleiro, mas todos eles são baseados num tabuleiro, onde eu vou dispor algumas peças e a forma como eu vou distribuir essas peças e como eu vou manipular essas peças vai envolver parte da mecânica, mas parte também de regras específicas, que é a segunda parte. Outra forma de exemplificar é com as cartas de baralho, os baralhos tradicionais com os 4 naipes, onde o mesmo baralho eu posso jogar inúmeros jogos diferentes, como pife, canaça, baccarat e assim por diante, que só utilizam regras diferentes, exatamente o mesmo aparato, é a mesma mecânica, eu descarto, eu tenho algumas cartas na mão, eu coloco algumas cartas na mesa, eu jogo cartas para um determinado monte, eu pesco cartas, então quer dizer, a base é muito igual. A forma e objetivo como eu vou executar é que muda um pouco de um jogo para outro, ou no caso, muito, pode até mesmo acontecer. Mas eu tenho uma mecânica muito parecida. A gente não vai se deter aqui nas mecânicas puramente voltadas para ação, para combate, porque normalmente elas não têm uma aplicação muito direta na área educacional, nos processos de gamificação. Jogos desse tipo, por exemplo, como os jogos de plataforma, como Super Mario e vários outros, Sonic e assim por diante, eles têm uma mecânica e regras que basicamente estabelecem a movimentação do personagem de um lado para o outro, quebrando ou batendo em coisas, coletando itens e assim por diante. No entanto, o objetivo final é cumprir a fase, ou seja, é o que a gente chama da habilidade mão-olho, é saber quando pular, onde pular, em quem bater, é muito mais o desenvolvimento da habilidade então do teclado, do mouse, do controle, do que realmente algum outro objetivo maior, que seria o que nos interessa aqui, que é o objetivo educacional. Então a gente não vai trabalhar basicamente com essas mecânicas. Então a primeira mecânica aqui que a gente vai conversar é a alocação de recursos, às vezes chamada de alocação de trabalhadores. Basicamente, cada jogador escolhe algumas ações individuais de uma quantidade limitada de ações disponíveis, fazendo que com o próximo jogador vá ter que escolher outras ações, já que algumas já foram escolhidas, e assim sucessivamente até o final do turno. Normalmente, a cada final da rodada, um novo jogador assume a primazia para escolher as suas ações e assim por diante, para manter o equilíbrio no jogo. Em termos de jogos de tabuleiro, jogos do tipo alocação de trabalhadores, a gente tem as viagens de Marco Polo, um banquete Odin, agrícola, entre muitos outros.
Então, para exemplificar aqui os jogos do tipo alocação de recursos, a gente vai falar um pouquinho aqui das viagens do Marco Polo, onde cada jogador joga com um personagem diferente que tem alguns poderes, algumas características especiais. O jogo é jogado em 5 rodadas e cada rodada o jogador lança seus dados. A partir da pontuação que ele der nos dados, ele tem que tomar algumas ações. As ações disponíveis, e aí começa a entrar as questões das regras, né? Obter os recursos, que nesse jogo é camelos, pimenta, seda ou ouro. Ganhar algum dinheiro. Conquistar ordens de compra, que aí ele vai ter que gastar alguns dos recursos que ele já tem para conquistar essas ordens de compra que representam pontos de vitória. E principalmente se deslocar no tabuleiro. É um tabuleiro que representa toda a Ásia. Ele começa sempre em Veneza e vai andando entre as várias rotas para leste até teoricamente chegar a Pequim. Você não precisa chegar em Pequim para ganhar o jogo, mas quem conseguir lá ganha pontos adicionais. Após concluir as 5 rodadas, o jogo termina então com quem tiver o maior número de pontos de vitória. A ideia desse jogo é que você vá alocando então os recursos que você tem na medida do possível para conquistar o maior número de vitórias, de pontos de vitória. A questão principal aqui então envolve qual é a melhor estratégia, se eu vou viajar, se eu vou comprar cartas, se eu vou simplesmente pegar dinheiro, porque tudo isso vale pontos em vitória, para conquistar um número maior do que o dos meus oponentes. Outro mecânica bastante comum é quando você tem a noção de batalhas dirigidas por cartas. Ou seja, os jogadores têm uma quantidade de cartas na mão, essas cartas normalmente são diferentes, que elas são coletadas de alguma forma, seja de um baralho específico, de um baralho comum, de baralhos diferentes para cada jogador. Cada jogador escolhe a sua carta e revela fazendo uma determinada ação, e a partir daí você tem o estabelecimento da vitória daquela batalha. Sendo que essa batalha pode ser qualquer coisa, não precisa ser uma luta propriamente dita. A utilização de jogos com batalhas de cartas não é incomum, temos aí Magic, Pokémon, vários outros. O pessoal que gosta de jogar normalmente aprecia bastante esse tipo de mecânica. No entanto, trabalhar com objetivos educacionais não é tão simples assim. Uma possibilidade, por exemplo, é estabelecer que para tu conquistar novas cartas para o teu baralho, né, para o teu deck de batalha, você tem que cumprir objetivos educacionais. Por exemplo, responder uma pergunta. De acordo com o número de perguntas que você responde, você ganha mais ou menos pontos que você utiliza para comprar novas cartas. Essa é uma estratégia meio divergente, porque no final das contas você está utilizando a parte educacional como um objetivo secundário. O teu objetivo primário seria comprar as cartas para batalhar, mas é uma forma de utilizar essa mecânica com esses objetivos. Outra mecânica bastante comum é o que a gente chama de colocação de peças, onde os jogadores vão colocando peças que a gente chama de tiles. Essas peças podem ser quadradas, hexagonais, podem ser circulares, não importa, em um tabuleiro ou uma do lado da outra, obedecendo uma regra específica, e de acordo com essas regras específicas eles ganham pontos ou não. Então, em jogos de tabuleiro, a gente pode falar do Terraforming Mars, do Castles of Burgundy, do Azul, do Ticket Ride. São todos exemplos de jogos de tabuleiros que usam essa mecânica. Um jogo bastante famoso aí da ideia de colocação de peças é o Ticket Ride, onde cada jogador
compram cartas de vários tipos de vagão, que basicamente esses vagões são somente coloridos. E eles têm que completar rotas que são previamente estabelecidas dentro de um tabuleiro que representa a América do Norte. E quanto mais rotas e maiores forem essas rotas, mais pontos elas valem. Ao final do jogo, quando o primeiro jogador consegue colocar todas as suas peças, quem tiver o maior número de pontos de vitória vence o jogo. É um jogo com regras bastante simples, mas que permite você jogar repetidas e repetidas vezes, o que normalmente torna um jogo bastante atrativo, né? É só a gente pensar aí em outros jogos do tipo, né, damas e xadrez. A mecânica da RPG ela se tornou cada vez mais complexa e abrangendo cada vez mais tipos diferentes de mecânicas ou submecânicas. A ideia do RPG mais clássica é que cada jogador assumiria um papel, né, que pode evoluir ou modificar-se durante a partida. Os RPGs clássicos que trabalhavam com mesa, como Dungeons & Dragons e GURPS, eles hoje em dia se modificaram para várias situações diferentes que mesclam tabuleiro com RPG, o que torna também as histórias às vezes um pouco mais centradas e também mais úteis para o desenvolvimento de jogos educacionais. Então, duas mecânicas interessantes aqui para a gente citar é do Mansion of Madness e do Stuffed Table, que a gente vai citar as duas a seguir. O Mansion of Madness, ele é um jogo que, na verdade, ele exemplifica diversas situações que foram comentadas aqui. Ele é um jogo cooperativo, ele é um jogo que se aproxima do RPG, porque cada jogador assume uma personalidade que ele precisa jogar durante toda a partida. E ele também trabalha com a ideia da montagem, né, do tabuleiro, do tabuleiro modular, né, porque a cada nova partida, a cada nova história que é contada, ele é baseado em histórias, um novo tabuleiro é montado que se adequa àquela história. Então, basicamente, a IA do jogo, a inteligência artificial do jogo, ela é baseada num aplicativo, ou tu pode jogar via web browser, e ela é que vai comandar o andamento da história. Ele vai contar parte da história e os jogadores no tabuleiro vão explorar uma mansão, vão explorar uma casa e seus arredores. E essa exploração ele vai ter o que eles chamam de pontos de interesse, que são situações que ele pode interagir com o jogo. Então é uma porta que ele pode abrir, ou é um quadro que ele pode ver, e sempre isso é narrado pelo jogo, por esse aplicativo, e o jogador vai tomar a decisão. Então, exatamente por eu ter esse narrador fechado, bem estruturado, o jogo ele é extremamente bem direcionado para um determinado objetivo. Todos os jogadores jogam de forma cooperativa, ou todo mundo ganha ou todo mundo perde, e ao final você tem a história completa, ou seja, ele conta uma história, só que é uma história interativa, você vai ter que executar ações para poder chegar até o fim da história. Em contrapartida, pode ser que você não consiga, né? Porque como ele é um jogo baseado nos contos do Lovecraft, é um jogo que envolve terror, muitas vezes, eu até diria que a maioria das vezes, você não chega até o final, você perde para os monstros antes de concluir a história. Outro jogo que eu gostaria de comentar dentro dessa ideia de RPG, de ficção interativa é o Stuffed Fables. Ele tem uma ideia bastante próxima do Mansion of Madness, só que ele, em vez de trabalhar com tabuleiro modular, ele trabalha com um livro. Esse livro, a cada fase que o jogador passa, você vai folheando esse livro, né? Em cada vez que você folheia o livro, você tem do lado esquerdo
o tabuleiro, onde a gente manipula os nossos personagens, e do lado direito tem a história propriamente dita, e você lê somente as partes da história de acordo com as ações que você realiza no tabuleiro. Então ele segue a mesma ideia do Maze of Madness em relação a ter uma história mais restrita, é uma história fechada, o que tem ganhos educacionais bastante interessantes, mas ele não traz a complexidade até mesmo na construção do tabuleiro, porque agora, em vez de ter as diversas peças do tabuleiro que são necessárias, ele apresenta apenas um livro que você abre ele, certo? E cada página que você abre, você continua a história de acordo com a história predecessora. Em relação à utilização desse tipo de jogo que a gente comentou, o Maze of Madness, que ele flerta com RPG e com a ficção interativa, com contar uma história, ele pode ser utilizado diretamente na área educacional, porque a gente tem como estabelecer, então, de forma um pouco mais restrita, que é como ele estabelece aqui, né, com o aplicativo, a história que tu quer contar, penalizando ações que conduzam o jogador para longe da história e dando mais pontos para quando ele se aproxima mais da história. Dessa forma, você pode utilizar isso em qualquer disciplina, né? Qualquer disciplina onde você tenha uma história para contar, onde você tenha uma sequência de situações que o aluno precisa passar para ele compreender aquela questão, você pode usar um tipo de jogo desse tipo. E a ideia da montagem do tabuleiro, né, modular, ela se aproxima também um pouco da realidade, porque na verdade, quando a gente chega num local que a gente não conhece, a gente não tem um mapa, né? Normalmente a gente vai andando de sala em sala, abrindo portas, voltando, perguntando, para poder explorar aquele ambiente quando a gente precisa fazer alguma atividade naquele ambiente. Então ele traz esse elemento bastante interessante que se aproxima da vida real. Uma mecânica que a gente pode considerar uma espécie de metamecânica é a ideia de jogos cooperativos. Jogos cooperativos, ele tem dois fatores obrigatórios. Todos os jogadores, sem exceção, precisam jogar juntos contra um tabuleiro, e o jogo possui regras que simulam então essa inteligência artificial do tabuleiro. Então a ideia aqui é que os jogadores, ou um grupo de jogadores, ele vai jogar diretamente contra, né, esse tabuleiro. Os dois exemplos de RPG que a gente trabalhou aqui, o Maze of Madness e o Stuffed Table, os dois trabalham com a ideia de jogos cooperativos. Jogos do tipo de eliminação de jogadores basicamente trabalham com a ideia de que a partida ela só termina quando sobrar apenas um jogador ainda ativo. Então a qualquer momento um jogador pode ser eliminado e o jogo continua até que só permaneça um. Um exemplo clássico de jogos de tabuleiro é o King of Tokyo, onde quando o último sobrevivente vence o jogo. Um outro exemplo clássico também é o próprio poker, né? Jogo de cartas. Na área educacional tem que se tomar um certo cuidado para realizar um jogo de eliminação, porque você pode tirar jogadores muito rapidamente do jogo e eles ficarem desestimulados, além de ser um complicador para a sala de aula, afinal de contas, o que esses sujeitos vão realizar enquanto os outros jogam. Outra metamecânica importante que pode ser utilizada em várias outras mecânicas é a ideia do sistema de pontos de ação, onde cada jogador tem um certo número de pontos de ação por rodada. Esses pontos são gastos em ações disponíveis até que o jogador não tenha o suficiente para realizar outras ações. Aí você pode estabelecer uma mecânica onde determinadas ações mais complexas ou que deem mais pontos, elas gastam um maior número de pontos de ação, enquanto ações mais simples gastam um menor número de ações. Isso faz com que a estratégia que o jogador vai realizar
é bem mais complexa, e então tem que tomar um certo cuidado em relação ao público-alvo aí quando for utilizar esse tipo de estratégia. O jogo clássico que trabalha com isso é o Pandemic. Então, um exemplo da mecânica de sistemas de pontos de ação é o Pandemic, né? Onde a ideia é que tenha várias doenças virulentas eclodindo simultaneamente todo mundo, e os jogadores têm que combater essa doença assumindo o papel de especialistas, tratando os focos enquanto pesquisa a cura. Então, o tabuleiro do jogo ele mostra vários grandes centros populacionais na Terra, e em cada turno o jogador pode utilizar até 4 ações para viajar entre cidades, tratar as populações infectadas, descobrir uma cura ou construir uma estação de pesquisa. Um baralho de cartas fornece habilidades dos jogadores, e esse baralho é utilizado de acordo com as ações que tu vai utilizar. A grande questão aqui é que das 4 ações que você pode utilizar, cada uma daquelas que eu citei, que é tratar, descobrir uma cura, vai exigir um número diferente de ações de acordo com a situação. Então isso exige nesse jogo que a cada rodada você escolha cuidadosamente o que você vai fazer, porque você não vai conseguir fazer tudo. Você tem que escolher o que é maior prioridade e estabelecer o teu plano de ação com os outros jogadores, porque nesse caso esse é um jogo cooperativo. Em termos educacionais, sistemas de pontos de ação são bastante interessantes porque eles estabelecem uma estratégia bem mais rica para os jogadores. Então você pode estabelecer, por exemplo, um ranking de ações, e cada ação custar um determinado número de pontos de ação, que são finitos, né, por rodada, e o jogador vai ter que escolher o que fazer, não somente o que ele vai fazer, mas qual é a quantidade de ações que ele vai realizar. Então imagine, por exemplo, um jogo voltado para crianças em relação a manter limpa a escola. Então talvez eles tenham ações do tipo jogar o lixo dentro do lixo, que sejam bem simples e só exijam um ponto de ação, e ações mais complexas, como por exemplo montar um sistema de reciclagem no andar tal, que exijam 5 ou 6 pontos de ação. E a cada nova rodada, mais lixo está sendo construído, sendo acumulado. Então o jogador, né, as crianças têm que pensar se é mais interessante para ela recolher apenas o lixo toda a rodada, ou se em algum momento elas vão ter que parar e pensar numa estratégia mais interessante, que é criar o sistema de reciclagem em um determinado lugar. Então são estratégias bastante importantes, até mesmo para que elas percebam que determinadas ações, né, qualquer um tem que perceber, elas são mais complexas do que as outras. Essa é a ideia dos sistemas de pontos de ação. Há um ranqueamento na complexidade das ações. Outra mecânica importante, principalmente na área educacional, é a mecânica de respostas, né, perguntas e respostas, onde os jogadores avançam ou deixam de avançar de acordo com a resposta correta ou incorreta a uma determinada pergunta. Em jogos de tabuleiro é bem comum esse tipo de estratégia, por exemplo, os jogos do tipo Perfil ou Masters trabalhavam com a ideia de perguntas e respostas. Na área educacional isso se tornou bastante trivial até, onde há diversos jogos já implementados dos mais diversos tipos que trabalham com a ideia, porque é muito fácil você transpor o teu conteúdo educacional para dentro de um jogo do tipo perguntas e respostas. As mecânicas de simulação são as mais complexas, tanto de construir quanto de o usuário jogar, às vezes. Na verdade, porque a ideia aqui é que o jogo ele tenta simular um evento, uma situação real, o mais próximo possível. Então,
você tem jogos, normalmente eles são eletrônicos, mas apesar de que ainda há alguns jogos de tabuleiro que trabalham com a ideia de simulação de forma mais limitada. O grande problema de realizar um jogo de simulação é que ele é extremamente complexo de realizar, de projetar e de desenvolver. Em contrapartida, ele se aproxima muito da vida real, então ele é muito utilizado para treinamento normalmente. Então a gente pode citar aí treinamento de plataforma de prospecção de petróleo, treinamento de salva-vidas, treinamento de primeiros socorros, tem diversas situações onde a simulação ela é indicada. Outra também meta mecânica interessante é a ideia do tabuleiro modular, onde na verdade o tabuleiro não é fixo e ele é montado a partir de múltiplas peças, o que me permite que em cada rodada eu possa ter um mapa ou um tabuleiro completamente diferente, permitindo então espaço para diferentes estratégias. Exemplos clássicos é o Maze of Madness e o Five Tribes. Uma mecânica interessante e diferente é a mecânica da votação, onde os jogadores votam para determinar certas situações da partida, ou seja, executa-se alguma ação ou rodada de ações e aí os jogadores se reúnem e votam para decidir quem está certo ou está errado. Um exemplo desse tipo de mecânica é o Dixit. Nesse jogo, o jogador ele recebe 6 cartas apenas com desenhos, e ele escolhe uma dessas 6 cartas e dá uma dica sobre a arte dela. Uma palavra, uma frase, uma mímica, uma música, e aí separa essa carta virada para baixo, os demais escolhem as cartas das suas próprias mãos, que mais se aproximam com aquela dica, e a ideia é que depois todo mundo tente acertar qual é a carta que o jogador, que iniciou, lançou e com a dica que ele deu. E aqueles que mais se aproximarem ganham pontos e os demais não. Então é feita uma votação para saber quem se aproxima mais da dica do sujeito. O jogo Dixit é bem famoso, já teve inúmeras, inclusive, atualizações e versões. Cada mecânica que a gente imaginar ou pensar, ela pode ser utilizada para objetivos educacionais diversos. Quando a gente vai pensar num jogo ou num processo de gamificação para uma disciplina, para uma aula, para um conjunto de aulas, para um conjunto de atividades, a gente vai precisar pensar em qual é a melhor estratégia, qual é a melhor mecânica e depois refiná-la para chegar nas regras. Então, convém a gente conhecer alguns tipos de mecânicas, algumas ideias de mecânicas, para a gente ter uma noção do que tipo de situação a gente pode nos deparar, com que tipo de escolhas que a gente pode fazer, de acordo com os objetivos educacionais que nós temos em mente. Isso serve tanto para jogos propriamente ditos, como para gamificação. Importante frisar que atualmente existem dezenas e mais dezenas de tipos de mecânicas diferentes, tá? Os jogos se tornaram praticamente universais, você tem acesso a jogos de tabuleiro, a jogos no celular, a jogos de videogame, a jogos no computador, a jogos no browser e assim por diante. Então a gente tem muitos tipos de mecânicas, a gente vai apresentar apenas alguns aqui para vocês terem uma ideia do que se pode fazer. Para concluir, é muito importante a gente entender que a grande maioria dos jogos possui uma somatória de mecânicas diferentes. Se a gente pensar em jogos mais tradicionais como Banco Imobiliário e War, a gente percebe que ambos, por exemplo, trabalham com a mesma mecânica de ação, rolar e mover. Rola um dado e move uma ou mais peças. Mas também utilizavam outras ideias completamente diferentes. Por exemplo, o Banco Imobiliário envolvia a coleção de cartas, a coleção de propriedades. Já o War envolvia o controle de espaço.
Ao mesmo tempo, ambos os jogos também envolviam a ideia de eliminação de jogadores. Então você vai encontrar semelhanças e diferenças em jogos muito diversos e jogos um pouco mais próximos entre si. Ao pensar em um jogo, e quando a gente está pensando em um jogo educacional não muda essa questão, várias questões precisam ser trabalhadas de forma mais ou menos coesa. No nosso caso, a gente vai iniciar sempre com a ideia do objetivo educacional, mas depois a gente precisa definir o tema, a mecânica, como a gente deu uma explorada aqui, né, nessa aula, e as regras. E muitas vezes, na grande maioria dos jogos, principalmente os educacionais, a ideia da história do jogo, que é o que a gente vai trabalhar na próxima aula. O problema é que muitas vezes uma coisa influencia a outra, e por isso não é incomum que tudo isso seja definido junto e não em etapas fechadas uma após a outra, do tipo, primeiro o objetivo educacional, depois o tema, depois a mecânica, depois as regras e aí a história, ou a história antes e assim por diante. É muito difícil você conseguir estabelecer isso de forma pontual, fechar e aí começar a próxima etapa. Como uma coisa influencia diretamente a outra, é mais comum que isso seja definido mais ou menos junto. A mecânica ou mecânicas dos jogos sejam escolhidas, a partir daí algumas regras sejam estabelecidas para que se adeque melhor o tema e aí, a partir daí, também a definição da história. A gente vai abordar isso com mais profundidade na definição da história, do jogo, que é normalmente o elo de ligação entre todos esses componentes.